Bem, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Então, nós estamos começando então essa segunda aula, né, desse curso sobre a restauração da verdadeira filosofia. Na aula passada, nós estudamos a encíclica Aeterni Patris, né, do Papa Leão XIII, e nessa encíclica nós ouvimos, né, do Papa Leão XIII os perigos de uma vã filosofia, né, de uma filosofia ruim, né? Quão perniciosos são os maus pensamentos, né? De grandes consequências, né? E depois ouvimos também Leão XIII nos indicar o estudo de São Tomás de Aquino, né, como um guia, né, como um grande farol, né, para a filosofia, né. Vimos também, né, uma ideia que eu gostaria de retomar, né, que nós veremos novamente hoje, né, dita por Leão XIII, que a filosofia deve ser serva da teologia, né, que foi uma frase assim muito impactante, né, principalmente para os filósofos, né, para as pessoas que são da academia, né, mas nós dissemos naquela aula, né, naquela ocasião, por que isso não seria um demérito da inteligência, né, se colocar a serviço da teologia revelada. Bem, hoje então eu vou tratar com vocês aqui um pouco da introdução deste livro aqui, né? Acredito que eu já tenha mostrado na aula passada. Isso aqui é o livro do Dom Tiago Sinibaldi, né? Bispo de Tiberíades, né? Elementos de Filosofia. Esse aqui é o volume 1, né? É a Lógica. Então, nesse volume aqui, ele faz uma introdução. Isso aqui é um tratado de filosofia tomista, né? Então, é um grande compêndio, né, da filosofia tomista, né? Muito bom, por sinal. Muito bem. Então, assim, para início, né? Caiu o microfone aqui. Vou retomar ele aqui. Parece que alguma coisa aconteceu de errado aqui, hein? Agora acho que vai ficar. Bem, nós vamos assim colocar alguns pontos na aula de hoje, né? Porque o objetivo dessa aula é mostrar então o que seria uma verdadeira filosofia, né? Nós mostramos na aula passada os problemas de uma vã filosofia, mas afinal de contas o que seria então a filosofia como ela deveria ser, dizendo de uma forma católica, né? O que seria a restauração da filosofia? Restaurar a filosofia seria o quê? Seria fazer a filosofia ser entendida de que modo, né? E por quê? É isso que a gente vai tentar responder um pouco nessa aula. Então, muito bem. A primeira pergunta, né, que a gente coloca é essa aí. O que é filosofia, né? Bem, filosofia, se nós formos buscar a etimologia da palavra no grego, né? Filosofia é amor, né? Amizade com a sabedoria, né? Essa foi a definição dada por Pitágoras, né? Essa palavra foi criada por Pitágoras, que é um filósofo pré-socrático, e ele teve com isso, né, a intenção de denotar um nome para uma ciência que tem inclinação ao conhecimento, inclinação ao saber, um saber desinteressado, né? Um saber, um amor pelo saber que é um amor
livre, né, de doação, né? Por isso que Sócrates, inclusive, né, era um filósofo que jamais cobrou por aquilo que ele ensinou, né? E era absolutamente contrário à cobrança do ensinamento, né? Os sofistas faziam isso e Sócrates realmente ele não gostava, ele achava que isso não devia ser feito, né? O conhecimento ele passava em praça pública, né? Conversando com as pessoas, né? Tudo aquilo que ele sabia, né? O conhecimento mais excelso. E aí nós temos na filosofia clássica, né? Platão e Aristóteles, né? Que vão concordar, né? Também eles vão nessa linha, né? Filosofia como amor à sabedoria, né? Depois, né? Na Idade Média, né? Nós temos a compreensão tomista, né? Da filosofia enquanto ciência que trata das causas supremas dos entes, né? Ciência que trata das causas as causas supremas dos entes, né? Descobertas pela luz natural da razão. Fiquem tranquilos que eu vou voltar aqui, né, para falar disso, né? Então, assim, buscar as causas supremas dos entes, os entes, o que são os entes, né? O ente é tudo aquilo que aparece, né? Tudo aquilo que é fenômeno, tudo que vem a ser, né? E nós podemos, de alguma forma, ter algum contato com ele. Nós temos contato com os entes, né? Com as coisas, com os seres, né? É isso, né? São os entes. É um termo bastante genérico, né? Ente, né? Mas é isso, né? Ou seja, mas a filosofia deveria tratar das causas supremas desses entes, de uma forma que isso fosse descoberto pela luz natural da razão, né? Muito bem. Já a filosofia moderna, né? E aqui eu vou tomar a expressão de Hegel, né? Hegel diz que a filosofia é o pensamento que pensa o próprio pensamento, né? A concepção moderna, hegeliana, essa frase é de Hegel, né? Agora, tem um problema muito sério nessa frase de Hegel, né? E ela só pode ser bem entendida se a gente lembrar quem é René Descartes, que, digamos assim, foi o primeiro grande farol da modernidade, né? Clássica frase de René Descartes, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, né? Baseia a existência humana no pensamento humano, né? Então, eu existo porque eu penso, né? Primeiro eu tenho um pensamento, tenho uma ideia, e daí que as coisas vêm, entende? Vem do pensamento. O pensamento está em primeiro lugar. O meu pensamento, oh meu Deus do céu, que professor mais atrapalhado. Não é a primeira vez, né? Mas então, veja bem, o pensamento que... Por que Hegel diz que a filosofia é o pensamento que pensa o próprio pensamento? Porque o que Descartes vai entender que é a certeza? A grande certeza que Descartes busca é a certeza que vem dessa afirmação, que eu penso, então eu existo. Então, as coisas que vão vir depois, elas vêm baseadas nessa certeza primeira, nessa base, né? Essa, digamos assim, é a coluna primeira. Eu penso, eu existo. Então, depois a inteligência cria outras coisas. Cria o liberalismo, né? E o liberalismo, quando ele nasce com John Locke, por exemplo, né? O liberalismo nasce como uma ideia, um fruto da razão que vai suscitar a Revolução Francesa, né? Como uma ideia independente, né? um fruto, é isso, é um fruto da razão, né? Um fruto vivo, no qual nele eu posso me apegar e desenvolver as coisas. É uma ideia minha. Então, não é algo exatamente que vem do mundo, que vem da realidade, entende? Vem como um produto do pensamento. As correntes
a todas as correntes filosóficas da modernidade, né? O positivismo, o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o materialismo, o existencialismo. Né? O que é o comunismo? O que é o socialismo de Marx? É uma ideia, né, criada pela razão humana como solução para todos os problemas, né? E isso pode ser levado em conta como um produto real no qual eu posso aplicar essa ideia ao mundo, à realidade completa e transformar o mundo segundo um pensamento, a partir do pensamento. Então, quando Hegel fala que a filosofia é o pensamento que pensa o próprio pensamento, isso é verdade. Para a filosofia moderna, isso é verdade, porque a filosofia moderna é isso. É a filosofia, é o pensamento que pensa o próprio pensamento. É o pensamento pensando aquilo que nós produzimos. E aí você fica, né, em uma relação de si consigo mesmo. Né? Do homem com o seu produto. Esse é o mundo antropocêntrico, né? Esse é o mundo ateu da modernidade. Né? Então, eu construo o mundo agora a partir das minhas ideias, né? A partir do meu conhecimento. Então, é muito isso. Ou seja, e essa filosofia que eu acabei de citar, né, ela é completamente condenada nas palavras de Leão XIII, como nós vimos na aula passada. Essa é a filosofia que mata Deus. Essa é a filosofia que vai abolir a metafísica. Essa é a filosofia que vai ser declarada por Nietzsche, né? Como a morte de Deus. Claro que Nietzsche é uma, digamos assim, né? Nietzsche já é uma outra coisa, né? Porque Nietzsche critica todo mundo, né? Nietzsche critica também todos os modernos, né? Porque Nietzsche é um niilista, né? Ou seja, a razão moderna, tudo aquilo que ela formou também para Nietzsche, né? Todo o castelo de ideias moderno para Nietzsche também é uma grande aberração, né? Ele vai clamar não pela razão, mas pelos instintos, né? Nietzsche. Então é uma outra coisa, né? Mas a morte de Deus que ele declara, obviamente que vinha já acontecendo, né? Na verdade, Hegel é o primeiro que usa essa expressão, né? Num livro dele chamado Fé e Saber, né? Hegel diz que nós vivemos em um tempo onde nós temos a aparência, né, assim, de que Deus está morto. Né? Então, Hegel é o primeiro a dizer isso. Né? E como é que está a filosofia nesse mundo onde parece que Deus está morto? Onde é que está a filosofia? Pensando a si mesma, pensando nos seus próprios produtos, as suas próprias ideias, as suas ideologias. Né? As ideologias são isso. Né? As ideologias modernas são isso. Né? Nós não podemos falar, por exemplo, de uma ideologia aristotélica, né? Porque Aristóteles não pensava que ele tinha que ter uma ideia, né? Da cabeça dele ia nascer uma ideia aqui, um fruto, né? E com isso aqui eu ia aplicar a realidade e ia mudar as coisas. Não, Aristóteles queria conhecer a realidade, conhecer o mundo, né? Conhecer as causas supremas dos entes, para a partir delas entender o que é, né? Entender o que é, por exemplo, a ética. Né? Então, veja bem, estou dizendo isso para a gente entender que filosofia nem sempre é a mesma coisa, nem sempre tem essa significação de amor à sabedoria. E nós veremos que para São Tomás também não é assim amor à sabedoria. Nós veremos aqui. Né? O que acontece?
São Tomás, ele entende a filosofia como ciência. E ciência para São Tomás é diferente de sabedoria. O que eu vou ler aqui vai explicar. Isso aqui é uma nota, é um parágrafo da nota de rodapé que eu achei interessante, vou ler para vocês. A filosofia chama-se comumente ciência, não sabedoria. A razão é porque ciência significa, em geral, o conhecimento das causas dos entes. Olha só. Mas a sabedoria, a sapiência, denota um certo sabor ou gosto que experimenta o nosso espírito quando possui um perfeitíssimo conhecimento de uma coisa. Então, isso que é sabedoria para São Tomás, né? Quando é um sabor, é um gosto que experimenta o nosso espírito, quando ele alcança um perfeitíssimo conhecimento de alguma coisa. Por isso, a sabedoria é um perfeitíssimo conhecimento das coisas, pelo qual as próprias coisas são percebidas em todas as suas causas, mesmo nas mais remotas, e em todos os seus princípios, mesmo nos mais elevados. Ora, como a razão humana, entregue a si mesma, dificilmente pode alcançar esse perfeitíssimo conhecimento, a razão humana entregue a si mesma. Nós estamos falando aqui do que São Tomás chama da luz natural da razão. Existe a luz natural da razão, mas existe também a luz sobrenatural da fé. A luz natural da razão, ela te mostra, ela é capaz de te levar na busca das causas supremas dos entes, por meio da luz natural da razão, por meio da lógica, cientificamente, como ciência, buscar a causa suprema dos entes. Mas te oferecer, né, esse sabor, né, esse gosto, né, do perfeitíssimo conhecimento de uma coisa, não, isso não cabe à filosofia, né? Isso está bem de acordo, né, até mesmo com Platão e Aristóteles, né? Porque Sócrates, Platão, né? São Tomás está mais baseado em Aristóteles, mas agora eu puxando um pouquinho Platão para cá também, né? Sócrates, Platão, né? Platão não achava que a gente poderia conhecer as ideias, né? Assim, com clareza. Óbvio que não, né? Até porque aqui nós vemos como que por um véu, né? O véu do mundo sensível, do mundo inteligível, né? As ideias são as formas. É um outro assunto, não vou entrar nisso, mas só para deixar essa nota aqui, né? Para Platão também, a gente não alcança a verdade, né? Nem com a filosofia. O ponto final da sabedoria, o perfeitíssimo conhecimento, não. Dá para investigar, dá para saber, dá para ir atrás, né? Mas a coisa é sempre um véu, é sempre por sobre um véu, que quando ele se desvela, ele logo se vela novamente, né? Então, assim, você tem, segundo Platão, o que você alcança são vislumbres, né, da verdade, né? Mas você não contempla face a face, né? Então, a sabedoria seria então o perfeitíssimo conhecimento das coisas, pelo qual as próprias coisas são percebidas em todas as suas causas, mesmo nas mais remotas. Ora, como a razão humana entregue a si mesma dificilmente pode alcançar esse perfeitíssimo conhecimento com muita exatidão e propriedade, atribuímos à filosofia a dignidade de ciência e não de sabedoria. Agora, poderia objetar-se, né, que a filosofia é sabedoria, porque a sabedoria consiste no conhecimento da causa suprema e altíssima, que é Deus, e a filosofia trata de Deus. Respondemos a isso, né, que a filosofia seria simplesmente sabedoria,
se julgasse das coisas criadas pelo critério das coisas divinas. A filosofia seria sabedoria se ela julgasse das coisas criadas pelo critério das coisas divinas. Porque a sabedoria é propriamente o conhecimento das coisas pela causa altíssima. Mas não é assim. Nós não julgamos das coisas criadas pelo critério das coisas divinas. Não. Mas, pelo contrário, julgamos das coisas divinas pelo critério das coisas criadas. Isto é, não conhecemos as criaturas por meio de Deus, mas conhecemos Deus por meio das criaturas. E por isso, o nosso conhecimento é ciência e não sabedoria. Muito bem. Colocado esse ponto, né? Assim, que obviamente se apresenta como um dos pontos principais aqui do que a gente está falando, né? Sem dúvida nenhuma, né? Entender o que é filosofia. Estamos falando de restauração da filosofia. Então, entender o que é filosofia. Agora, veja bem. Continuando aqui, as questões que eu disse para vocês que a gente vai estar colocando na aula de hoje. Vamos ver se não sai aqui. Qual é o objeto da filosofia? Do que a filosofia trata? Bem, como já dissemos, né? A filosofia trata das causas supremas dos entes. Né? Mas, para colocarmos melhor a questão, né, nós podemos dizer o seguinte, que a filosofia ela tem um objeto material e a filosofia também tem um objeto formal. O objeto material da filosofia são os entes, né? Agora vamos lá. Dentro desse objeto material da filosofia, nós encontramos o mundo, o homem, encontramos Deus e o que nós chamamos de atos. Da inteligência e os atos da vontade. Quando nós falamos agora do objeto formal, né, da filosofia, estamos nos referindo aqui à razão, né? Então vamos lá. Quando nós colocamos aqui, né, a razão, estamos nos referindo aqui, pessoal, justamente, né, às causas supremas dos seres que a causa suprema dos entes, né? Conhecidos pela luz natural da razão. Então veja bem, a filosofia ela tem como objeto o mundo, o homem e Deus,
Mas quando a filosofia estuda o mundo, quando diz aí, né, a filosofia estudando o mundo, é muito diferente, por exemplo, de uma ciência como, por exemplo, a biologia, né, a física ou a química, né, que estudam o como, né, o como das coisas, né, como as coisas são, como elas se comportam, né, quais são as leis que elas possuem, né? Então é isso que estudam os biólogos, estudam os químicos, né, os físicos, né? Quais são as regras do jogo, né, da natureza, é o como, né? Como que a coisa acontece, né? Mas não se explica, né, o porquê acontece, né? Por que acontece? Poderia não acontecer, né? Quando você coloca uma semente na terra, ela poderia não acontecer nada, né? Mas acontece, né? Então, a questão não é como acontece, mas por que acontece, né? Ou seja, é a pergunta sobre a realidade, né? Pergunta sobre a realidade. Quando nós, por exemplo, estudamos o homem, né, na filosofia, né, e você fala da existência humana, por exemplo, né, do nosso ser, da nossa vida, né, do fato da inteligência, do fato da razão. Sim, porque ela poderia não ser. A razão poderia não existir. Nós poderíamos, de repente, ter o corpo que temos, né, mas, não sei, né, termos um comportamento parecido aí com outros animais, com os macacos, né, ou sabe-se lá mais o quê, né? Mas não, a gente tem uma razão, a gente tem a luz da inteligência, né? Então, a filosofia, muitas vezes, ela se questiona, né, sobre coisas que estão assim, tão na nossa frente que a gente não consegue ver, né? Se o livro estiver aqui eu não consigo ler nada, né? Mas eu preciso de um afastamento, né, para conseguir ter uma visão, entender as coisas, né? Então, isso vale, né, por exemplo, para a vida, né, para a razão, para tudo, né? A existência humana, a gente toma as coisas como muito óbvias, né? Isso deixa a vida preto e branco, né? Deixa a vida sem graça. Você perde até o gosto, né, pela vida, né? Porque você para de se admirar, né? E a filosofia nasce da admiração, né? Já diziam os gregos, né? A filosofia nasce da admiração. Nasce de você admirar aquilo que não tem ninguém admirando, né? Perceber aquilo que parece que está muito... afastar um pouquinho, olha só. A filosofia também tem como... Então, assim, isso é tudo que eu estou dizendo, né? O mundo, o homem, né? Deus, meus amigos, é uma realidade que clama ao ser humano. Claro que é um objeto da filosofia. É uma realidade que clama ao ser humano. Aonde? A gente tem que garimpar muito para encontrar um povo que não tem religião, né? Eu particularmente, eu não vou dizer que eu não conheço, que não existe, porque sei lá, né? Vai que descobre alguém aí, né? Mas é difícil. Quem que não tem moralidade, senso do certo e do errado, né? Perceba que quando a gente fala dos 10 mandamentos, né, especialmente do 4º ao 10º mandamento, né, que são mandamentos morais, que praticamente todos eles são aceitos em praticamente, posso dizer, praticamente todas as civilizações, né? Que povo no mundo é contra honrar pai e mãe? Que povo no mundo que é a favor da morte, é a favor de matar um inocente, obviamente, né?
Até porque condenação é a morte, nós já vimos as pampas, né? Mas ninguém é de sã razão, de qualquer povo que for, né, vai achar que você matar um inocente, isso é saudável, né? Que você roubar é saudável, que você desejar a mulher do próximo é saudável, que você cobiçar as coisas alheias é saudável. Isso não existe em lugar nenhum. Né? As verdades de Deus clamam, né, a existência de Deus, né, que embora antes da revelação, né, os homens tatearam às cegas em busca de Deus, né, civilizações antigas, né, povos espalhados pelo mundo inteiro, né, tateando, né, com uma fome de algo que eles encontraram alguma coisa, né, uns vestígios, né, mas encontraram sim, as civilizações, por mais que elas tenham coisas tortas, né, e completamente avessas à civilização cristã, você vê que vira e mexe, o pessoal pescou alguma coisa, entende? Deus clama a nossa existência. Então, claro que o objeto da filosofia também é Deus. E os atos da inteligência e os atos da vontade, né? O animal não tem inteligência nem tem vontade. Né? O animal tem instinto, né, e tem desejo. Né? Desejo é diferente de vontade. Instinto é diferente de inteligência. Né? O desejo, ele é o domínio dos seus instintos sobre você. Né? Você acorda de manhã cedo, tocou o despertador, seu desejo é ficar na cama, mas pela vontade você levanta. Né? A vontade é um comando racional. Né? Os atos da inteligência, por exemplo, o João de Barro, ele constrói uma casa por instinto e não por inteligência. Nós construímos por inteligência. Então a gente não fica fazendo a mesma casa sempre. A gente muda, a gente melhora, a gente reinventa. Isso é inteligência. Né? Então, os atos da inteligência e da vontade também, obviamente, são objeto da filosofia. Agora, esse objeto formal, né, o estudo das causas supremas, né, isso daí é o que Aristóteles chamava de filosofia primeira. Né? Isso é a metafísica de Aristóteles. Né? O mundo e o homem, né? Os atos da inteligência, né? Não, estão na parte da física, né? O mundo está na parte da física. As causas supremas estão na metafísica. Muito bem. Então, a próxima questão é a seguinte, né? Qual é a divisão da filosofia? Bem, se nós formos seguir, né, a filosofia tomista, nós vamos dividir a filosofia em metafísica, né? E na metafísica é o lugar onde nós vamos estudar as causas supremas. Né? E temos a lógica,
e a moral. Né? A lógica e a moral, diferente da metafísica, que estuda as causas supremas, né? A lógica moral, ela se ocupa dos entes subjetivos. E nós acabamos de citar aqui a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade, elas fazem parte dos entes subjetivos. Né? A inteligência vai estar ligada aos entes lógicos, né? A lógica também, né? E a vontade vai estar ligada aos entes morais. Tá dando para entender? Né? Muito bem. É porque assim, eu estou evitando de escrever mais no quadro, eu ia ficar aumentando aqui um pouco aqui esse meu esquema, mas eu estou achando que isso daí não vai ser uma coisa muito boa, acho que vai ficar muito poluído aqui o quadro. Mas seria didático, né? Seria didático eu colocar aqui para vocês, né? Então, ó, a metafísica, né, se refere às causas supremas, né? A lógica e a moral, né, se refere aos entes subjetivos. E quando a gente trata dos entes subjetivos, nós temos os atos da inteligência, que vão ser ligados à lógica, e os atos da vontade estão ligados aí à moral. Então vamos lá. É, digamos assim, uma coisa bem esquemática mesmo. Agora olha só, essa aqui eu vou até cortar aqui mais para dentro aqui, para poder dar para a gente fazer aqui, né? Número 4 com a qual é a disposição das partes da filosofia? Muito bem. Primeiro lugar, o que vem antes de tudo? A lógica. Por isso que esse livro que eu estou aqui, né, esse volume 1, né, esse livro é a lógica, o livro da lógica. Por quê? Porque a lógica ensina você as regras do pensamento justo e do pensamento ordenado. O pensamento tem leis, o pensamento tem regras, e você precisa seguir essas regras. E você precisa conhecer essas regras. E o que você aprende quando você estuda lógica? Isso. Né? Quando a gente estuda português, a gente não aprende lá as regras do português? Né? Quando a gente estuda a lógica, você aprende as regras do pensamento. Né? Quem sabe um dia, né, alguém possa dar aí um curso de lógica, né? Seria muito interessante, né? Bem, em segundo lugar, a metafísica. Aí, agora vamos lá, que é o seguinte, né?
A metafísica, ela se divide em ontologia, cosmologia, antropologia e teodiceia. A ontologia é o estudo do ser. A ontologia é o estudo do ser. Que, digamos assim, é a questão mais clichê seria, da filosofia, O que é o ser? A pergunta mais difícil. Essa é uma pergunta, de fato, aonde ela contém dentro de si um mistério incrível. Heidegger, que é um filósofo existencialista, contemporâneo nós, século passado. Heidegger, que assim, obviamente Heidegger não é um cristão, muito menos um católico, embora poderia se dizer talvez protestante, assim, mas acho que nem isso. Heidegger tem uma pergunta interessante, Faz uma pergunta interessante. Por que existe o ser e não antes o nada? Por que existe o ser e não antes o nada? Há o ser, Então, isso daí Heidegger também tem o ser e tempo. Heidegger reflete, Heidegger retoma, na modernidade isso, Isso tinha ficado esquecido, Citei Heidegger aqui, porque ele é um dos filósofos que retoma, Na modernidade ninguém fica falando de ser, Não é um assunto da modernidade o ser, O assunto da modernidade é o que vem da cabeça do homem, Que vem da cabeça de Maquiavel, que vem da cabeça de Thomas Hobbes, que vem da cabeça de Rousseau, Que vem da cabeça de John Locke, de Hegel, de Kant, de Descartes, de Karl Marx, São as obras da mente, Heidegger volta lá, Heidegger volta a se perguntar sobre o ser, Então, assim, a filosofia, ela sobreviveu durante a modernidade na ausência dessa pergunta. Agora, a gente pode perguntar, que filosofia é essa que pretende existir na ausência da pergunta sobre o ser? Não sei. É uma filosofia esquisita. É uma filosofia, no mínimo, manca. Gravemente claudicante, vamos dizer assim. Então, a cosmologia, é o estudo do mundo. Quando eu digo a cosmologia, estudo do mundo, obviamente que aqui não retomo aqui, acabamos de dizer, como estuda o mundo um físico, um químico, um biólogo, não é isso. Mas é o próprio ser, a existência do mundo. Do mundo enquanto ser, do homem enquanto ser, a antropologia, E a teodiceia, que trata da existência e dos atributos de Deus. Mas aí a filosofia também só vai até certo ponto. Porque a filosofia trabalha com a luz natural da razão e não com a luz sobrenatural da fé. A filosofia não trabalha com a revelação. A filosofia trabalha com a lógica e vai até onde dá para ir.
E dá para ir muito longe. Dá para confiar na razão muito mais do que achava Kant. Dá para ir muito longe com a filosofia. Acontece que a filosofia moderna acabou com a metafísica. Acabou com a metafísica. Porque a partir do momento que o que eu estudo é aquilo que é o produto da minha mente, que metafísica que tem aí? Nenhuma. Eu estou estudando o produto da minha razão. Bem, por fim, dar um jeitinho aqui, né? Só pra gente garantir, com a aval da sua esposa. Você... É bom, né? Tá, vou trazer uma tá correndo, tá aparecendo aqui essa cadeira aqui. Eu vou trazer uma mesinha semana que vem pra ficar um lugar. Eu acho que eu até fiquei meio apertado aqui, né? Então, aqui. É verdade. Parece que eu sou espaçoso. Bastante. Aqui. Pronto. Só calma aí, que isso é importante. Tá tampada ela? Tá olhando pra todo mundo. Bem, a moral vem por último, né? E por que a moral vem por último? Ela vem por último porque antes dela é preciso considerar o mundo, o homem e Deus. Então a moral é a última parte da filosofia. Engraçado que hoje as pessoas muitos tratam da moralidade assim, como uma coisa que você simplesmente veio da minha cabeça, que é isso aqui, a modernidade, veio da minha cabeça esse pensamento que é moral é isso aqui, pensei isso, concebi essa ideia maravilhosa aqui, aí vamos injetar em todo mundo essa ideia boa aí, do que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é beleza, o que é feiura. Muito bem. E qual a relação da filosofia com as ciências naturais? Bem, a filosofia considera o mundo, o homem e Deus. As ciências naturais limitam-se às razões mais óbvias, às razões mais próximas. Não investiga o porquê das coisas, mas o como, Como, O que é isso aqui? Quais são as leis da natureza? É algo que me chega mais imediatamente, Algo mais próximo, algo mais óbvio, Claro, sem desmerecer, obviamente, Mas são ciências que tratam de algo mais evidente, Nesse sentido, assim, de proximidade, Agora, a filosofia considera o mundo, o homem e Deus e busca o fim último, O telos, Busca o bem infinito, Investiga as causas e as razões supremas da realidade, O bem infinito. A finalidade última, Então, veja bem, a filosofia ela é necessária para a compreensão das ciências naturais, pois as causas mais óbvias ou próximas
investigadas pelas ciências naturais dependem das causas supremas e remotas investigadas pela filosofia. Então, as causas que as outras ciências estudam, né, elas são uma extensão, né, elas são uma consequência das causas primeiras, né? Agora, aquela pergunta que também não poderia faltar, né? Qual a relação da filosofia com a teologia revelada? Bem, a filosofia, como nós dissemos, né, ela busca os princípios conhecidos pela luz natural da razão. A filosofia ensina os princípios primeiros, né, os princípios universais. Mas ela é inferior à teologia revelada em dignidade. Porque a teologia revelada, ela é guiada pela luz natural da fé, pela luz sobrenatural da fé. A filosofia, ela dispõe o homem para um fim último natural. A filosofia dispõe o homem para um fim último natural. Que fim último natural é esse? A contemplação de Deus pelas criaturas. Já a teologia, ela dispõe o homem para um fim último sobrenatural, a visão intuitiva de Deus. A filosofia nos permite, né, por esse fim último natural, contemplar Deus pelas criaturas. Nós estamos aqui lidando com os entes. E por meio dos entes nós vamos buscar as causas supremas dos entes pela luz natural da razão. Buscando contemplar Deus por meio das suas próprias criaturas. As criaturas vão nos alçando até Deus, né? Agora, a teologia, ela dispõe o homem para um fim último sobrenatural, uma visão intuitiva de Deus. Para saber mais sobre essa visão intuitiva de Deus, nós vamos ler Santa Teresinha, vamos ler São João da Cruz, vamos ler, né? Ou seja, ali nós temos a matéria da religião, né, sendo revelada, né? A intuição humana, né? Todos nós aqui, eu acredito que nós já tivemos algum conhecimento de Deus por meio da intuição, sem dúvida nenhuma, por isso que nós estamos aqui, né? E nós sabemos, né, que esse conhecimento é real, que ele não é uma brincadeira, que ele não é uma ilusão, né? E esse é um conhecimento que não é dado por nenhuma ciência, nem pela filosofia, que é uma ciência. Como nós temos explicado aqui. Agora, essa aqui, né, é uma das partes que eu mais gosto e eu sempre aprendi, né, até mesmo com professores que eu tive, né, de forma bastante errada. Qual é a utilidade da filosofia? Já tive gente me ensinando filosofia e dizendo que filosofia realmente ela não tem utilidade nenhuma. Ela não é útil, né? É só, digamos assim, são
são ideias, né, que nós tivemos e da história, que estão aí na história da filosofia, né, mas não tem utilidade, né? Eu cheguei a ouvir isso já. Veja bem, em primeiro lugar, a filosofia, ela tem utilidade tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, né? Tem gente que fala assim, que não se deveria colocar filosofia nas escolas, né, de ensino médio, porque nem nas escolas de ensino fundamental, porque a filosofia ela é muito abstrata e as pessoas não seriam capazes, né, nessa idade jovem, de entenderem, de absorver o que é filosofia, né? Eu, sinceramente, não penso assim, né? Sigo o pensamento de Epicuro, né? Epicuro, grego Epicuro, que dizia que assim, nunca é tarde nem cedo demais para filosofar, né? Eu acredito plenamente nisso. Nunca é cedo demais para filosofar. Até uma criança, ela pode ir aprendendo devagarzinho, né? Contemplar as coisas e pensando alguns mistérios, né? E entendendo que as coisas não são simplesmente aquilo que é o imediato que a gente lhe dá o dia inteiro, né? Então, o que seria dizer que a filosofia é útil para o indivíduo, né? Por que ela é útil para o indivíduo? Porque a filosofia, ela aperfeiçoa as faculdades mais nobres do ser humano. E quais são as faculdades mais nobres do ser humano que a filosofia aperfeiçoa? A inteligência e a vontade, né? A inteligência, ela é elevada às causas primeiras, e a vontade, ela é elevada para as práticas das virtudes morais. A inteligência você eleva às causas primeiras, e a vontade você desenvolve a prática das virtudes morais. A perfeição da vontade, né? A perfeição da vontade é o amor ao sumo e infinito bem, né? Uma vontade perfeita, né? O que é uma vontade perfeita? É querer Deus, né? É desejar a Deus, né? Isso é a vontade mais perfeita. Não existe nada, né, mais nobre ao qual nós possamos nos dirigir. Nada mais nobre que nós possamos desejar. Então, a educação da vontade é mais útil que a educação da inteligência. Porque você pode até elevar o indivíduo aos estudos das causas primeiras, né? Mas se isso não for somado, né, a uma perfeição da vontade, que é o amor ao sumo bem, ao infinito bem, né, pouco vai valer, né? Se não houver uma educação da vontade. Agora veja bem, a filosofia também ela é utilíssima para a sociedade, porque ela proporciona a soma das forças para a aplicação dos princípios da verdade e da moralidade. A filosofia proporciona a soma das forças para a aplicação dos princípios da verdade e da moralidade. A filosofia soma as forças para que a verdade ela possa ser aplicada, para que a moralidade possa ser aplicada na sociedade, né? A filosofia, nesse sentido, ela é o cultivo das virtudes, né? E, obviamente, que se houver o cultivo das virtudes, toda a sociedade vai gozar desse bem imenso, né? Platão dizia que só com uma música ruim você já corrompia uma cidade inteira. Então, veja bem, a filosofia é utilíssima para a sociedade, né? Porque ela proporciona a soma das forças para a aplicação dos princípios da verdade e da moralidade.
A verdade e a moralidade são ensinados e inculcados pela filosofia. Gente, isso é interessante que se preste bastante atenção nisso, viu? A verdade e a moralidade, ela é ensinada e ela é inculcada pela filosofia. Os costumes correspondem às ideias. A história do mundo é a história das suas ideias, que nascem na filosofia. A filosofia dirige o mundo. Enganado está quem pensa que é diferente. Né? Tudo que... É claro, né, que existe, sem dúvida nenhuma, é uma via de mão dupla. Um filósofo, sem dúvida nenhuma, ele também é produto da sua época, né? E aquilo que ele pensa também, né, digamos assim, a formação de um filósofo, né, também, digamos assim, é um produto da sociedade que ele vive. Ele está inserido na sua época, no seu tempo histórico ali, né? Agora, o que se produz nas altas esferas do pensamento, né, é o que depois vai se expandindo, né? Vai se abrindo, né? Vai descendo a pirâmide, né? Por exemplo, o próprio ateísmo que hoje nós vemos assim, tão forte na sociedade atual, num nível assim generalizado, né? Ele já estava declarado, né, na elite intelectual abertamente desde o Iluminismo. Do Iluminismo para frente, não houve mais classe intelectual que tivesse a coragem, né, de levantar a crença em Deus e de colocar e de ter a crença em Deus como um farol ainda iluminador para aquilo que se estuda, para aquilo que se produz, para aquilo que se pensa. Não, de forma nenhuma. Né? Nosso penúltimo tema aqui, não sei nem mais se vai caber aqui, né? Mas seria o 8º, né? Quais são as disposições e exigências para se filosofar? Sim, existem exigências para poder se filosofar, para fazer filosofia. Primeiro lugar, né? Oração humilde e fervorosa para alcançar a sabedoria. A filosofia não é sabedoria, a filosofia é ciência. Mas o filósofo, ele pode ter o vislumbre da sabedoria, o vislumbre intuitivo da sabedoria. Né? Depois, pureza de coração para poder contemplar o que é nobre, bom e belo. Tem que ter pureza de coração, né, para estudar filosofia. Porque um coração sujo, né, enlameado, né, ele nunca vai reconhecer o bom, nem o nobre, nem o belo. Né? Ele vai inverter as coisas. Né? Ele vai chamar o certo de errado. Ele vai chamar o belo de feio. Né? Ele vai inverter as coisas. É um coração corrompido. Por fim, o amor à verdade, né? Para subordinar as ideias às coisas e não as coisas às ideias. Subordinar as ideias às coisas. Subordinar o pensamento à realidade e não a realidade ao pensamento, como fez a filosofia moderna. Né? Então, amor à verdade. Eu, muito antes, né, de estudar isso aqui, muito antes, eu vinha percebendo isso, né? Enquanto
Eu estava, digamos assim, nos meus primeiros anos de filosofia, né? Nos quais eu não me dedicava, né? A esse estudo tomista, né? Nem ainda hoje me dedico como devo, né? Aos estudos da filosofia tomista, né? Porque na filosofia, academicamente, eu sempre estudei mais a filosofia moderna, né? Mas há males que vêm para bem, né? Então, o estudo da filosofia moderna também me fez ver o que é filosofia moderna, né? E poder ensinar isso, né? Mas, desde cedo eu percebi que para filosofar era necessário a humildade e a honestidade, né? Sem humildade, sem honestidade, você não pode ser uma pessoa boa, você não pode melhorar. E você também não pode fazer filosofia, né? Agora, né, não precisa nem a gente querer responder, né? Mas imagina quantos, né? Quantos que estudam filosofia que não são humildes, que não são honestos, né? E a gente fala aqui de uma humildade, mas não é uma humildade rasa, não é uma honestidade rasa. É uma honestidade de você ser capaz de, juntando esse amor à verdade, a pureza de coração, né? Ser capaz de ir aos recônditos, né? Da nossa alma, né? Do nosso coração, né? E poder ali colher a verdade, né? E às vezes essa verdade desconstrói o seu mundo. Ela desconstrói tudo que você aprendeu. Então, às vezes é mais cômodo jogar uma pá de terra em cima dela, né? E tentar ir para um outro caminho, né? Para o meu orgulho vai ser mais cômodo, né? Para a minha vaidade vai ser mais cômodo, né? E quão fortes, né, são o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, né? São muito fortes, né? Então, a capacidade de transformar a filosofia e a busca pela verdade em sofisma, ele vai estar sempre aí. Mas você nunca vai encontrar, né, em uma universidade que vai te diplomar, né, filosoficamente dizendo, para os tempos atuais, né, vai ganhar um diploma de filosofia, de bacharel, de mestre ou de doutor, né, em nenhum momento, né, da sua formação acadêmica, dure ela quantos anos tiver que durar, ninguém vai te fazer uma exigência, né, de pureza de coração, né, de amor à verdade, né, de humildade, de honestidade, né? Uma pessoa desonesta não pode ser filósofo. Um canalha, um mentiroso, um covarde, né, uma pessoa vil, né, ela não pode ser filósofo, né? Não tem cabimento. Uma pessoa que se engana a si própria, né, com seus vícios, né, com seus erros, etc., né? Ela não tem condição. A filosofia está extremamente ligada à virtude. Separar a filosofia da virtude não tem sentido nenhum. Para terminar, então, quais devem ser, né, as fontes da filosofia? Quais devem ser as fontes? Bem, as fontes da filosofia devem ser nada mais nada menos do que os livros dos sábios filósofos. Dos sábios filósofos. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, obrigatoriamente, para todos nós, né? Obviamente, né? Os grandes doutores, né, medievais. Agora, o que eu gostaria de dizer aqui, para não ficar só falando de São Tomás, né? Só para não ficar falando assim de autores cristãos, como por exemplo Santo Anselmo, né? São Boaventura, né? É preciso dizer que existem muitos outros sábios, né? Tanto entre os pensadores cristãos como entre os pagãos. Não tem como a gente não admirar Platão. Não tem como a gente não admirar Sócrates. Não tem como a gente não admirar Aristóteles. Por mais que tenhamos com eles divergências, né?
porque você nota o amor à verdade, né? Você percebe um Sêneca, por exemplo, né? Cícero, dois oradores romanos, né? Cícero e Sêneca, né? Aqueles homens eram fantásticos. É lindo você ler Sêneca. Eu sou fã de Sêneca desde a primeira vez que eu li aquilo na minha vida, né? E você percebe, por exemplo, no próprio Sêneca, no Sócrates, né? Autores que viveram aquilo que escreveram, né? A busca pela verdade, a busca pelas virtudes, pelo aperfeiçoamento moral, pelo aperfeiçoamento humano, foi até o último segundo de vida, né? A nobreza de caráter de Sêneca, né? Diante daquilo que rodeava, Sêneca foi tutor de Nero, né? E Sêneca recebeu a ordem de suicídio, né? Que se recebia a condenação à morte ele foi para casa se suicidar, cortar os pulsos, né? Sócrates tomou o veneno, né? Tomou a cicuta, né? Nenhum deles ficaram paralisados diante da morte, né? Nervosos, né? Tristes, angustiados, né? Pelo contrário, né? Ambos, no momento da morte, né? Estavam sentados ensinando, né? E eu tenho muita admiração por esses filósofos, né? E percebo assim, como é que eles, quando chegou a luz, né? Essa luz que vem de Jesus Cristo e que os santos padres conheceram, nos ensinaram, né? Eles tomaram a filosofia grega de Platão, de Aristóteles, né? Tudo que eles tinham lido, né? E deram um sentido final àquilo, um acabamento maravilhoso. É isso que a gente encontra quando a gente estuda Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele é a cristianização de Platão. São Tomás de Aquino é a cristianização de Aristóteles, né? Claro, como eu disse, né, é necessário você saber filtrar as coisas, né? Distinguir, né? Ficar com o que é bom, né? E aquilo que você vê também que não cabe, né? A fé é dispensar, né? Mas isso é facilmente observado, tá? Bem, pessoal, acho que é isso que eu tinha preparado para vocês, né? Eu acho que todas essas questões que estão aqui no quadro tiveram a intenção de responder, né? Essa questão, né? O que é, então, a filosofia verdadeira? Que se restaurar a filosofia é o quê? É restaurar isso aqui, né? Esse conhecimento, né? Esse ensino, né? De coisas que, por exemplo, estão esquecidas, foram esquecidas, né? Pela filosofia atual, né? A metafísica, né? Ela é esquecida pela filosofia atual. A filosofia, a moral, querem estudar moral sem a lógica na frente, querem estudar moral sem a metafísica na frente, né? Querem excluir toda a ontologia, cosmologia, antropologia, teodiceia, né? Enquanto ligadas a essa compreensão metafísica. O que você tem de filosofia hoje? O que você estuda de filosofia? Você estuda o quê? Vamos lá, vamos pensar aqui. Você tem estética. Isso é uma área da filosofia. Filosofia da arte, né? A estética. Tudo bem, né? Estudo o que é o belo, né? Você tem a filosofia política. Você tem a ética. Você tem a filosofia da linguagem. Você tem a teoria do conhecimento, né? A epistemologia, como é que nós conhecemos a realidade, né? E você tem outras coisas que vão somar a isso que eu estou dizendo, mas vão continuar fazendo o quê? Vão continuar esse estudo do mundo e das coisas como
como fazem as ciências naturais e não como a filosofia. Porque como que eu estava dizendo antes, as ciências naturais, elas limitam-se às razões mais óbvias, mais imediatas. Se a filosofia estuda o belo enquanto simplesmente o fenômeno, aquilo que me aparece, né? ou uma historicidade do belo, ou uma problematização do belo enquanto luta de classe, ou que vai entender que vai estudar política e vai levar as coisas simplesmente para estudar o que é liberalismo, o que é materialismo, o que é positivismo, socialismo, etc. Né? Você está estudando fenômenos, né? Fenômenos, obras da inteligência humana. Né? Isso não é filosofia. Né? Como é que nós conhecemos, né? Tá lá, aquela briga lá dos racionalistas com empiristas, né? Os empiristas lá, John Locke, né? David Hume, George Berkeley, né? Os racionalistas, né? Descartes, Spinoza, né? Tá. Isso não é filosofia. Nós conhecemos pelos sentidos, né? Somos a tábula rasa, como dizia John Locke, né? E tal. Isso não é filosofia. Isso não é o próprio da filosofia. Isso não é a alma da filosofia. A alma da filosofia é metafísica. E se você acaba com a metafísica, você acabou com a filosofia. É por isso que Richard Rohr, que é um pensador contemporâneo, né? Ele disse que a filosofia acabou. Ele é um filósofo que diz que a filosofia acabou. Não tem mais filosofia, acabou a filosofia. Porque se a filosofia é antropologia, o antropólogo vai resolver isso. Se a filosofia é filosofia política, o sociólogo vai resolver isso. Se a filosofia é filosofia da consciência, o psicólogo vai resolver isso. Entende? Né? Você vai ter outros profissionais, já com uma ciência mais específica, tratando daquilo. Né? O que é o âmago da filosofia, que é metafísica, não se estuda mais. Né? Então, a filosofia acabou. Né? Se é assim, a filosofia acabou. Uma coisa, você divide para destruir, né? A famosa base da revolução, né? Você acaba com a filosofia. E se você acaba com essa parte nobre da filosofia, você acaba com o quê? Você acaba com a busca pela verdade. Você acaba com a busca, porque é a metafísica que vai dar isso, né? A busca pela verdade, a busca pelo bem, né? A busca pelo que é o justo, né? O que é o verdadeiro, né? Acabou. Né? É isso. Né? A filosofia da linguagem, né? Né? É isso aí, filosofia. Você perguntar, Roosevelt? Nesse conjunto que você colocou para nós aí, né? Atenda aí a oitava, né? A colocação. Disposições e exigências, né? Para a filosofia. Caberia aí a parte do sacramento da função, exame de consciência. Sim, né? Você poderia... Bem, claro que aí seria assim, digamos, no âmbito subjetivo, né? Obviamente, né? É que, digamos assim, se eu sou um cristão, né? Católico, o que eu estou buscando? O que eu preciso buscar na minha vida? Meu filho? Eu preciso ir para o céu. Essa é a minha principal, tem que ser minha principal ambição. Salvar minha alma, né? E amar a Deus. Né? Amar a Deus. Amar o sumo bem. Né? Agora, é claro que eu, enquanto católico, né, vou aproveitar os dons que a igreja me oferece, né? Dos sacramentos, né? Para que isso possa me levar a um crescimento maior, espiritual, moral, né? Para o aperfeiçoamento das minhas virtudes, né? E eu diria, sem dúvida nenhuma, que sem o sacramento da confissão
né, não tem subida, né, não tem elevação, você não vai a lugar nenhum, né? E se isso não é, inclusive, regular, né? E a cada vez o grande esforço, né, de se emendar, né? A nossa fraqueza vai lá, nos dá uma rasteira, né? A gente cai e levanta de novo, né? E faz o mesmo propósito, né? E não desiste, né? Então, acho que essa é de fato, assim, né, o nosso caminho, né? Esse é o meu caminho, isso é o que eu busco, né? O que eu faço, né? Claro que com muita dificuldade, né? Não sem muitos tombos, né? Mas eu acho que é o caminho, sim, né? Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Vitor, se puder voltar vou pegar a separação lá no início da aula, sobre ciência e sapiência, né? Sapiência e sabedoria. Aham. Essa diferença poderia voltar aí? Uhum. Bem, a sabedoria é perfeita, né? Seria aquela coisa do objetivo em Deus, né? É. A ciência seria essa coisa dos fenômenos. É. Poderia sim. A sabedoria, não, a ciência, ela não trata apenas dos fenômenos, né? A ciência aristotélica, ela tem, por exemplo, a física, né? Que estuda os atributos do ser, né? Mas ela também tem a metafísica, né? Que é a filosofia primeira, que ela busca estudar o ser enquanto ser, né? Mas o que São Tomás aponta, né, é que a luz natural da razão, né, ela pode nos levar, ela nos leva ao estudo das causas primeiras, né? Agora, a sabedoria, né, a sapiência, não é apenas o conhecimento das causas dos entes, né? Ele coloca essas duas palavras até grifadas aqui. Sabor, é um gosto que experimenta o nosso espírito, né? Seria então a questão da graça, né, do Espírito Santo, essa relação mais sobrenatural, né? A sabedoria, ela convém à teologia revelada, né? Porque, por exemplo, quem nos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Quando Pedro confessa isso para Jesus, né? Tu és o Filho de Deus, né? Em outras palavras, assim, o que Jesus diz a ele é: olha, não foi a sua razão que te disse isso, entendeu? Não foram as ciências que te revelaram isso. Você alcançou a verdade agora, né? Agora você alcançou a verdade, mas isso você alcançou pela luz sobrenatural da fé e não pela luz natural da razão, né? Essa luz natural da razão, de alguma forma, auxiliou a chegar a essa revelação. Acho que nesse caso o que a gente pode dizer, né, é que a luz natural da razão, ela não é uma condição para que eu compreenda a realidade por meio da luz sobrenatural da fé. Eu posso compreender a verdade por meio da luz sobrenatural da fé, alcançar essa sapiência e não ser um cientista, digamos assim, né? E não ter, digamos assim, essa ciência humana, né? Essa erudição, né? Ou uma cultura acadêmica, né?
um conhecimento de lógica, um conhecimento de metafísica. Não. A pessoa que alcança a sabedoria pode ser aquela tiazinha analfabeta que está lá rezando o terço. Né? Agora, que esse conhecimento me enriquece, me torna ainda mais rico, me eleva enquanto homem a uma condição superior a que, se eu não soubesse de nada disso, se eu não investigasse nada disso, isso é fato. Né? Então, a filosofia educa. A filosofia nos leva para a nossa finalidade maior. Né? Que seria o quê? A educação dos atos da inteligência e a educação dos atos da vontade. Né? A filosofia nos leva a isso. Né? É capaz de nos levar a essa educação. Né? Crescer enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa mesmo, né? Enquanto em virtude, em conhecimento. Né? Isso é bonito, né? Claro, né? Tem uma frase assim, que a filosofia, ela não compete com a teologia, ela aplana o caminho da teologia, ela auxilia Exatamente. O entendimento da verdade, da sabedoria. É plana. Uma boa, por isso que se estuda filosofia nos seminários antes da teologia, né? Embora, infelizmente, muitas vezes no seminário se estude a má filosofia. E aí o aluno que entrou no seminário, muito animado de ser padre, ele começa a estudar Heidegger, ele começa a estudar Sartre. Nossa, mãe do céu. Né? Ele começa a estudar, enfim, Rousseau, Foucault. Sim, senhora. Só coisa leve. Né? E aí o que acontece? Ele pega lá os livros de Nietzsche, entendeu? Começa a ficar muito doido. Fala assim, eu estou em crise de fé. Né? Aí ele vai para a aula e ele não encontra nada que pega essas informações que ele está ganhando e arruma aquilo. Em muitos seminários é assim. Né? O seminarista não encontra, né, o consolo nas aulas que ele está tendo para uma confusão que possa vir a estar ocorrendo nele. Porque assim, a filosofia, né, ela mexe com você. Ela mexe com você. Né? Se você ficar, né, bebendo ali, né, vai ficar lendo lá, né, os livros de Nietzsche, os livros de Karl Marx, vai ficar lendo Feuerbach, né, vai ficar lendo Kant, né? Ó, meu amigo, se ficar só nessa aí, você vai ficar se envenenando, né? Não é que não tem que estudar esses caras. Pelo contrário, é necessário estudar. E não só para ficar batendo neles. Não, que isso. Seria muito, muito pobre, né? Você vai estudar Descartes, Kant, Leibniz, né? Para ficar batendo nos caras como se eles também não fossem nada, não tivessem grandes contribuições ali, né? Claro que tem, né? Claro que tem muita coisa aí que eles escreveram que é legal prestar atenção, né? E que é importante conhecer, né? Agora, você ficar só bebendo aquilo ali vai te envenenando, né? Vai te envenenando, é isso mesmo, vai envenenando você. Né? Você fica lendo Heidegger, você fica lendo Sartre, mas não reza o terço, não se confessa. Pô, você quer o quê? Vai desmontar o cara. Né? Ele vai entrar em crise. Né? Vai arranjar um namorado e vai sair do seminário. Né? E vai ser ateu, vai ficar com raiva da igreja. Né? Quantos eu não vi assim? Quantos eu não vi assim? Que eu não vi com esses olhos aqui. Né? Quase eu fui um deles, quase. Né? Quase eu fui um deles. Né? Graças a Deus a graça foi lá e pegou. Não, meu filho, não cai não. Volta. Mas foi por pouco. Então, quando eu cheguei a fazer esse comentário aqui, que o auxílio da luz da
uma pequena ferramenta para que chegasse Pedro dizer, né, que Cristo é o Filho de Deus, né? Não que ele, até mesmo que na própria Bíblia Sagrada diz que ele não tinha nenhuma erudição, né? Era um pescador, um homem simples. Mas conforme ele foi convivendo com o próprio Cristo, isso foi ensinando de forma ali alegórica, né? De forma bem simples, né? As verdades, né? As verdades, Sim. né? Vem dele, né? Ele próprio, né? E que os próprios fariseus, que eram eruditos, não conseguiam chegar. E talvez pelo aquele ponto 8 aí, né? Da própria disposição e exigência que a filosofia faz, né? Que é uma humildade, é a sinceridade de si mesmo, nem sempre apenas uma erudição. E aí, nesse ponto, acaba que a própria fé ela é infundida por Deus com mais facilidade. Né? Porque, por exemplo, você citou aí a senhorinha lá rezando o texto e a gente imagina que ela não conseguiria fazer como Pedro ou, né, alcançar essa sapiência, né, essa sabedoria, se ela repetisse essas frases aí dessas filosofias, que, por exemplo, a verdade relativa, né, alguma coisa desse tipo, ela não chegaria a uma sabedoria, mesmo que não tivesse nenhuma eloquência, A erudição, muitas vezes, ela pode ser um obstáculo também, né? Porque na medida que a erudição começa a gerar na pessoa um orgulho, e é natural isso, viu? Para nós, seres humanos, né? Na medida que você vai estudando, né? Você vai sabendo mais, vai ficando inteligente, né? Vai saindo da ignorância de muitas coisas, né? Você começa a ver que, de repente, no meio da sua família ou dos seus amigos, você começa a ter um determinado destaque, né? Você percebe que você já está sabendo mais do que o pessoal ali. Você começa a se achar, né? Entendeu? Você passa a ser muito mais especial, né? Então, assim, você começa a dar a si mesmo o direito de repente, dizer o que é o que não é, entendeu? E ler as escrituras com os olhos, digamos assim, de juiz, né? O que será que está certo aqui, né? Isso aqui está certo, mas isso aqui não sei, né? Diante das coisas que eu já li, que eu já estudei, né? Burro eu não sou inteligente. Eu tenho não sei quantos diplomas, né? Tenho isso, fiz aquilo, então, pera lá. Né? E aí seu orgulho vai chegando, vai mordendo, vai envenenando, né? São coisas muito sutis, né? Que se realmente a gente tiver a graça do Espírito Santo, né? Quem mostra isso, né? Impede a gente de cair nesses erros, é Deus. Sem dúvida nenhuma, né? Existir, inclusive, a caridade com o outro. Você passa pelo ego todo inflado, você acha que todo mundo é burro, só você é um. Quem de nós, né, não teve uma aula assim, né, com alguém que tinha esse ego, né, inflado? Né? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve, né, essa experiência, né? Aquele que se acha o super sábio, né? Às vezes nem responde determinadas pessoas, né? Porque a pergunta dela, eu vou responder isso, bicho. Chega lá e humilha o cara logo, entendeu? Quantas vezes, né? Ou seja, essas pessoas, elas não estão aptas à filosofia. Né? Elas precisariam, assim... E na verdade, quando se pensou a filosofia, quando a filosofia nasceu, digamos assim, filosofia como filosofia, e recebeu esse nome de Pitágoras, né? Pitágoras, ele tinha, assim, uma escola esotérica, né? Pitágoras, ele tinha uma escola esotérica, né? E as pessoas na escola de Pitágoras, elas eram, digamos assim, todas orientadas a muitas regras morais, regras de comportamento, e de jejum, e de abstinência, e de castidade, e uma série de coisas, né?
que Pitágoras impôs às pessoas que queriam estudar com ele, né? Platão também, né? Platão impôs muitas condições para se entrar na academia, né? Logo de cara, né? Na entrada da academia de Platão estava escrito, né? Não entre aqui quem não for geômetra, né? Eu mesmo estaria fora, né? Porque não, que entende geometria, né? E por que isso, né? Porque para Platão a verdade está ligada às coisas abstratas, né? E a geometria ela é mais abstrata que a aritmética, né? A aritmética, né? As 4 operações aritméticas, elas são, de fato, elas são muito concretas, sensíveis, né? 1 mais 1 é igual a 2, né? Daqui está aqui na minha frente, né? E por aí vai, né? Tenho 2, tiro 1, só fico com 1, está aqui o 1, entendeu? Então a aritmética ela é empírica mesmo, né? Já a geometria ela lida com obras da razão, né? Um triângulo, um retângulo, ele não existe na natureza, né? Uma linha reta, tudo isso daí é obra da inteligência, né? Entende, né? Então assim Mas quando você vai para a geometria espacial, aí já me recuso a entrar nessa seara aí. Eu tinha uma dúvida aqui, ele está falando negócio do Pedro aqui, que Jesus falou assim, chamou ele de filho de Jonas, de Jonas. Aí eu fui pesquisar, Jonas era o Espírito, quem revelou, Jonas é o Espírito. Então foi o Espírito que revelou para ele. Sim, o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, né? Isso aí. A graça, né? No caso. Isso aí. A sabedoria dele não foi dele, veio do Espírito. Isso aí. Porque eu chamo de filho de Jonas, o pai de Jonas, aparece ali na. Sim. Não tem obrigado porque é o nome de Jonas. A não ser o livro de Jonas. Né? Então Jonas é Espírito. Então o Espírito que revelou para ele. Entendi. Pessoal, então assim, né, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, né? Tanta paciência assim para aguentar algumas atrapalhadas minhas assim, né? Você perdeu, né? O óculos voou aqui, né? No mês da aula. Mas então assim, semana que vem, quarta-feira, tem aula do Yuri, né? Não estou brincando. Não tô não. Desculpa, ninguém me falou. Desculpa, gente. Porque realmente... Tem aula sobre Yuri. O tema da aula do Yuri qual é? As aparições de Nossa Senhora, né? Quarta-feira que vem. Depois, daqui 2 semanas, é a aula do Lucas Bastos sobre pornografia, né? Daqui 2 semanas. Aí daqui 3 semanas eu vou iniciar o curso sobre o livro O Comunismo na Revolução Anticristã, né? Do padre Júlio Minvielli, né? Acho que vão ser aí 4 ou 5 aulas aí sobre esse livro, né? Então assim, todos obviamente convidados não só para o meu curso, que eu vou começar dia 28, se eu não me engano, né? Ninguém me passou a agenda, tá? Desculpa aqui, tá? Licença. Não estou sem saber a agenda. Então não tem como fazer escala de oração do terço. Estou só reivindicando essa situação aqui. Então tá bom. Então todos convidados, assim, e quem vier para a aula que eu vou dar sobre o comunismo na Revolução Anticristã, já pode aí, né? Vamos fazer o merchan, né? Já pode adquirir, né? Aqui na nossa livraria, o livro maravilhoso aqui, o Comunismo na Revolução Anticristã lá, ó. Ele foi buscar o livro para vocês verem qual é o livro. Mas se bem que na aula passada eu já mostrei, tá aí, né? Aí, né? Tá aqui, né? Quanto que tá o livro? Está aqui, ó. Acho que está R$52, eu acho, se eu não me engano, né? Então, para todo mundo que está aqui hoje, promoção realmente R$50, né? 50 arredondando aí, promoção, né? Que você não pode perder, entendeu? Gente, quando vocês compram um livro aqui, vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando a gente, tá? Vocês não fazem ideia o quanto vocês estão ajudando a gente, né? Porque, assim, aqui a gente não paga um aluguel, né? A gente tem um condomínio, assim, de R$600 para pagar, né? Tem as contas e tal, né? A gente tem
Nós temos 2 funcionários aqui no Centro Anchieta em tempo integral, né? Tem as outras realizações que a gente faz. Então, assim, da mesma forma que eu faço a propaganda para vocês, assim, que eu já sei que todos aqui já são nossos amigos, né? Façam também para a gente, entendeu? Essa propaganda porque a cada venda que a gente faz, assim, é muito importante. E assim, vamos combinar, um livraço, tá? Um livraço. Mesmo que você não vier nessa aula, nesse curso, não deixe de conhecer esse livro aqui. Né? Esse livro não é do Centro Anchieta, tá? É das edições Virtus, mas que também é nossa parceira. Né?